Boa tarde, Tamandaré. Estamos aqui no programa podcast Decodificando nessa tarde com vocês, tá certo? Quero me direcionar aqui para os nossos participantes nas nossas redes sociais. Você que tem nos acompanhado no YouTube, pedimos a você que você esteja, entrando, curtindo, compartilhando esse vídeo. Pedimos também a você que você nos patrocine, se você tem vontade e desejo de com que sua marca passe para todo o Brasil. Venha fazer parte do podcast Decodificando. Estamos aqui mais uma tarde, sexta-feira, para fazermos nosso programa, nossa entrevista. E o convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Daqui a pouco eu vou estar pedindo para que ele se apresente, mas agora vamos ouvir o nosso entrevistador. Ele vai se apresentar ao nosso público, Jonatas Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos escutando através da Rádio Tamandaré 87,9. Nós estamos mais uma vez aqui numa entrevista, Sexta-feira é o dia do podcast Decodificando e nós estamos com um convidado especial, nosso irmão em Cristo, nosso irmão Admilson. Daqui a pouco ele vai ser apresentado. Fique conosco, ligadinho conosco. Esta entrevista você vai poder acompanhar amanhã pelas nossas redes sociais, mas agora você vai acompanhar ao vivo na íntegra, amém? Então fica aí ligado, nós vamos bater aquele papo legal, vamos estar falando, e creio que esse testemunho nosso irmão vai contar, vai ser de grande edificação para a sua vida. Então vamos pedir para ele se apresentar, está aqui conosco, nosso amigo, irmão Edmilson Sobrinho. Se apresenta ao nosso público, Edmilson. Boa tarde a todos, boa tarde ao irmão Amaro Gomes, servo de Deus, pessoa que eu conheço há um bom tempo, não só ele como toda a família, e é um prazer imenso estar aqui também juntamente com o irmão dele, irmão na fé também, estamos aqui Amém. Com dois irmãos, na fé e no sangue, Irmão Jonathan também, que é meu amigo também, conheço há muito tempo, conheço pai, familiar, gente boa. E eu quero agradecer a Deus por esse momento de estar aqui para poder falar um pouco do grande milagre que Deus fez na minha vida, aqui juntamente com os meus irmãos e também com vocês aí do outro lado do rádio. É sempre bom a gente aprender e ver o que Jesus faz nas nossas vidas. Amém. Então vamos começar o nosso podcast, Decodificando. Você aí que está nos ouvindo, compartilha aí, pede para mais pessoas sintonizarem na Rádio Tamandaré FM 87,9, certo? Irmão Admilson, a gente trouxe o senhor aqui para conversarmos sobre aquilo que aconteceu com o senhor, o trágico acidente que o senhor teve, e foi uma repercussão na cidade. Todo mundo conhece o irmão Admilson. O irmão Admilson que está com o celular na igreja, está com o celular na rua, está sempre fazendo vídeo, está sempre fazendo filmagem e trazendo informação para toda a sociedade de Tamandaré, não só de Tamandaré e de fora também de Tamandaré. Aí a gente, com a curiosidade nossa, querendo entender e também para compartilhar o grande milagre que Deus fez na sua vida. Como foi que aconteceu esse trágico acidente? O senhor poderia nos relatar o momento, como foi que aconteceu? Fica à vontade. Meu irmão Amaro Gomes, como o senhor falou, eu sou um pouco conhecido da cidade, trabalhei em algumas rádios aqui em Tamandaré, trabalhei vendendo água, trabalhei em algumas áreas aqui em Tamandaré. Muita gente me conhece, conheço também muita gente, a gente só não pode conhecer todo mundo, mas aqui eu creio que muita gente me conhece, a exemplo de vocês, familiar de vocês, e eu sou muito conhecido como irmão Admilson, ali de Brejo, hoje eu resido ali em Brejo 2. E esse acidente que aconteceu comigo foi algo muito, muito forte, algo inesperado. Jamais eu pensaria nisso, jamais passou pela minha cabeça que eu ia passar por um momento tão difícil na minha vida. Eu diria até que foi o momento mais difícil, dos momentos difíceis que eu passei na minha vida, que não foi tão fácil, mas esse foi o momento mais difícil e mais marcante, que na verdade eu quase perdi a vida. Isso foi um espanto para a medicina, um espanto para quem escuta
quando eu comento em relação a esse grande milagre que Deus fez na minha vida, porque foi um acidente trágico, né? Só não foi trágico totalmente porque não houve morte. Graças a Deus eu estou aqui vivo, né, falando com vocês. Mas os médicos disseram que se eu não tivesse morrido, eu ficaria tetraplégico. Mas eu estou aqui para a glória de Deus. E só uma pergunta. Acidente foi de motocicleta, né? Isso. De moto, né? Foi um acidente de moto e, inclusive, eu me lembro como hoje, foi no dia 26 de julho de 2020. Uma tarde, eu estava em casa, aí minha esposa chamou para dar uma passeada, né, dar uma volta. E Mas o senhor estava sozinho ou com a sua esposa? Não, a gente saiu de casa, eu e ela, né, a gente ficou um pouco ali pelo engenho que eu moro mesmo, que ali é Brejo 2. Aí depois a gente veio para a cidade, né, eu e ela na moto. Só que quando foi depois, aí a gente passou um momento num determinado ambiente e depois eu chamei ela para ir para um determinado lugar, né, um determinado localidade, e ela disse que não ia. Aí eu disse, tá certo. Então, eu não ia chegar e querer que ela fosse para um lugar que ela não queria ir, mas ela saiu juntamente comigo de casa. Aí ela disse, eu não vou não. Eu disse, então tá bom. Aí eu fui. E ela até disse, não vá. Quer dizer, prevendo alguma coisa que poderia acontecer. Geralmente, irmão Vinícius, não, o senhor vai relatar, geralmente era isso que estava... Eu queria fazer realmente essa pergunta também, porque geralmente as pessoas sempre contam que antes do acidente, sempre tem aquele sentimento. Tem um aviso, né? Tem um aviso, como se fosse uma premonição, né? Isso. Como se alguma coisa fosse acontecer. Tem pessoas que sentem algo que não deveria ir para tal determinado lugar. Isso. Aí, às vezes, alguém pede, né, para aquela pessoa não ir. Isso aconteceu com o senhor? Foi. Nessa tarde eu lembro que eu estava deitado, como o senhor me falou que eu mexia muito em rede social, né? Eu sempre estou aí atualizado nas redes sociais, que a gente tem que estar atualizado. Tem as coisas ruins, mas tem as coisas boas. Mas nesse momento eu estava acompanhando até um grupo, né, que se tratava de política. Acompanhava muito ele. Aí minha esposa era um brejo 100% democrático. Isso. Isso, muito bem. Aí ela disse, e tu tá aí só na rede social, vamos dar uma passeada? Eu disse, eu não estou com bem vontade não, senti aquela coisa que eu não queria ir. Algo como que fosse um aviso, aquele pressentimento. Aí eu disse, vou não. Aí depois eu disse, mas eu não vou ficar só em casa também, vamos dar uma passeada, vamos ver Tamandaré, uma praia dessa bonita, vamos dar uma volta. Aí eu decidi ir com ela. Quando eu chego aqui em Tamandaré, a gente ficou num determinado ambiente, passou um tempo. Quando foi depois, aí eu queria ir para um determinado lugar e ela não queria. Só que, antes de eu sair daqui para esse determinado local, que na verdade era lá para o lado de Santo André, aí a irmã chamou ela, a irmã me viu, a gente conhecia a gente um bom tempo, e disse assim, ô Adriana, vem cá, eu quero dar um abraço em você. Deus mandou dar um abraço em você. E esse abraço foi um abraço de livramento. Porque se ela tivesse ido comigo no trajeto, ela poderia ter morrido. E nesse período, né, nesse momento do acidente, vocês estavam na igreja ou estavam afastados? Não, isso foi uma pergunta muito boa, o senhor perguntou, muito pertinente, porque eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e quando Deus nos escolhe, é para que a gente continue no caminho da salvação. E eu estava fora. Deus tinha falado comigo já 3 vezes. Ele usou uma irmã e disse, Edmilson, volta para o teu lugar. Tu sempre foi evangélico, tu é uma pessoa que Deus tem algo na tua vida, e tu aí no mundo, volta para Jesus. E eu dizia, não, eu não estou pronto ainda. Depois eu vou. Aí Deus usou mais um irmão. Primeiro usou um irmão, depois um irmão. Volta para Jesus, Edmilson. Chegou na minha casa, fez uma oração por mim, dizendo, volta. E eu, com o coração endurecido, sem querer voltar. E, por último, mais um irmão, ele me chamou e disse, Edmilson, volta para Jesus, tu tem um dom na palavra, Deus tem um dom tão bonito da palavra. Você sabe que Deus tem algo na sua vida e você fica resistindo. Eu disse, não, depois eu vou. Só que desse tempo, depois eu vou, e o tempo foi passando, e chegou nesse determinado dia onde ocorreu o acidente. Porque Deus, ele me avisou. Foi necessário para o senhor retornar, né? Poderia ter retornado sem... Isso, sem poderia não ser dolorido, né? Porque às vezes a gente quer vir na dor. E foi o meu caso, eu vim na dor. Mas o bom é que Deus é misericordioso, né? Isso. E continuando na questão do trajeto, ela não foi, ficou, ouviu a irmã, e eu fui só. Ela disse, não vai. Eu digo, eu vou.
Só que quando eu fui, indo daqui para lá, eu me deparei com quebra-mola. Aí a moto subiu, girou no ar, eu fiquei com a cabeça no meio da pista, só que eu estava de capacete. Se eu tivesse sem capacete, eu tinha tido afundamento de crânio. Aí, graças a Deus, Deus me livrou. Eu creio que foi anjos que ele enviou naquele momento, mesmo afastado dos caminhos, mas a Bíblia diz que ele nos escolheu primeiro. Antes de nós escolher a Deus, ele nos escolheu primeiro. Então, quando a gente é o escolhido, Deus ele tem um algo na nossa vida, então a gente não sai dessa terra sem que Deus cumpra todo o propósito dele na nossa vida. E, além do nosso podcast trazer para as pessoas informações, milagre, fortalecer esse nosso a fé das pessoas, levar Deus às pessoas, a gente também trata do social. O senhor falou que passou pelo quebra-mola, aí a gente entra numa parte social também, que é nossa, que a gente faz parte. Falta de sinalização, foi algum buraco, foi alguma coisa? Foi não, né? Foi questão de velocidade mesmo. Velocidade, falta de atenção. Às vezes você está até com quando você viaja assim, num determinado lugar, dependendo da situação que você esteja, às vezes você está com a mente tão longe que você vê que é da bola, não vai ter vontade de chegar no lugar. Aquela ansiedade de chegar você não vê nada. O que você quer é chegar no lugar que você determinou ir. Mas a gente aqui não pode deixar de pontuar, né? Que isso é importante, né? Sinalização, as coisas tudo muito importantes. E lembrando que ali, indo para Santo André, tem vários quebra-molas, justamente com uma questão de segurança, porque é saída de engenho, né? Tem criança, tem animais. Então eu não estou aqui questionando a questão do socorro. Isso. Foi rápido. Aí, o interessante é que Deus trabalha de uma forma tão bonita que quando eu ia, eu passei por um irmão, uma cinquentinha. E esse irmão, depois que eu caí lá, depois do quebra-mola que eu caí lá no mato, o irmão foi chegando prontamente. Porque na hora que eu caí, eu já estava com o pescoço quebrado. Nessa queda que eu tive, eu quebrei o pescoço. Eu quebrei a C2 e a C3, a vértebra da coluna cervical. Foi uma lesão muito grave. E eu fiquei lá e o irmão chegou e me mandou ficar calmo, tranquilo. Aí chamou o SAMU. O SAMU veio de São José, me levou para Barreiros. Aí de Barreiros, eu passei lá só pouco tempo. Aí nessa mesma noite eu fui para Palmares. Quando eu cheguei em Palmares, aí eu passei a noite toda lá, passei o outro dia, porque na verdade o acidente foi no dia 26 de julho de 2020. Aí nessa noite que eu passei em Palmares, eu só saí no dia 28. Eu passei um dia à noite, o outro dia eu saí. Dia 28 de julho de 2020 eu saí de Palmares para a restauração em Recife. E todo o socorro foi feito, tudo direitinho, colar cervical, tudo certo. E esse irmão que socorreu o senhor, que parece aquela corrida, né? Do lebre e a tartaruga. Isso. O senhor passou na frente, foi. Mas ele vinha atrás. Ele vinha atrás devagarinho, Deus iluminou, né? Aí usou a vida dele para me ajudar. Ele, qual foi a importância, o grau da importância dele no primeiro socorro do senhor? Ele tinha noção do que estava Ele não tinha noção. Fazendo? Como foi a forma dele? Se desesperou, não se desesperou? Porque isso é importante para a nossa audiência, né? Porque as pessoas, quando se deparem, venham se deparar, né? Que senão a gente perde, mas pode acontecer. Que haja da maneira correta e certa. Primeiro socorro, né? Primeiro socorro. Como foi assim que ele agiu? Olha, assim que ele chegou, ele mandou ter calma. Uma pessoa que demonstrava uma calma, né, uma preocupação com a questão de lesão, porque quando tem um acidente, geralmente as pessoas querem ajudar removendo do local e não podem. Porque tem a questão da coluna, alguma lesão que esteja internamente, isso pode prejudicar. Então não pode mover a vítima do acidente. E assim ele agiu tudo certinho, direitinho, com precaução, com calma. Disse, calma, irmão, porque a gente vai pedir socorro. Aí ele foi, conseguiu falar com o SAMU, de São José, o SAMU chegou, me socorreu tudo certinho, me levou ali para Barreiros. Aí de Barreiros eu fui para Palmares. E de Palmares eu fui para a restauração. Esse irmão foi uma peça fundamental, usada por Deus, porque naquele momento ali, se eu tivesse tentado me levantar, eu tinha morrido, porque quebrou a C2 e a C3, né? E isso tinha sido gravado, mas a questão, eu podia ter morrido, porque como quebrou 2 vértebras da cervical, e se eu ter me levantado, o pescoço tinha virado, porque quebrou realmente. O senhor passou quantos dias no hospital? Eu passei, quando eu entrei em Barreiros, nessa mesma noite eu saí, no dia 26, e saí lá de Palmares para
a restauração dia 28, eu fiquei até o dia 1 de setembro na restauração. Eu fiquei do dia 28 de julho até 1 de setembro lá na restauração, um mês e alguns dias. E nesse mês e alguns dias que eu estive lá, quando chego logo lá, eu fui para a enfermaria para poder ver a questão da cirurgia. E foi muito difícil porque eu não podia levantar. Eu estava com a cervical, mas eu não podia levantar por conta da lesão. O senhor chegou a ser desenganado pelos médicos em algum momento, assim, tanto o de vida, ou no caso ter a... Voltar às suas atividades. Voltar... Eu não fui desenganado porque quando eu cheguei já foi uma surpresa de eu estar me movendo e estar vivo. Ali para ele Ali já era um sinal de um milagre. Isso aqui já é um milagre. Ele disse, você é protegido por anjo, meu filho, porque uma gravidade dessa lesão que você tem, você está mexendo tudo, está aí tranquilo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aí foi encaminhado para 3 cirurgias. A primeira cirurgia foi onde emendou o pescoço. Na primeira cirurgia o médico disse assim, olha, Edmilson, a sua vértebra, ela quebrou o osso das 2 vértebras C2 e C3 e ela está feita uma lâmina. O osso está tão afiado que eu não sei como não cortou sua medula. É algo de Deus. Você, meu amigo, você é protegido por anjo, porque isso aqui é algo que a gente nunca viu. É algo inédito aqui. E ele ficou muito espantado, não só o médico, o cirurgião, como toda uma equipe. Aí fez a primeira cirurgia, e depois dessa primeira cirurgia, depois de 3 dias foi que eu me levantei. Depois de 3 dias eu consegui ficar de pé, andando devagarinho, porque foi uma lesão muito grave. Muito grave. E não paralisou nada no meu corpo. Um dedo não paralisou. Para espanto dos médicos de quem estava ali. E o senhor foi de Barreiros, né? Isso. Foi socorrido, Isso. aconteceu. De Barreiros o senhor foi para o hospital da Palmares. restauração. Não, foi para Palmares, o regional. O regional, e de Isso. Palmares. Eu dei entrada no dia 26, no dia do acidente, em Barreiros. Nesse mesmo dia eu saí para Palmares. Aí eu passei lá 2 dias, que foi dia 28 eu saí da restauração em Recife. E o senhor, pela gravidade do acidente, o senhor não pôde ficar em Palmares, ou por qual logística que o senhor foi? É porque essa cirurgia, né, esse tipo de cirurgia, dessa lesão que eu tive, só no hospital da restauração é que eu pude fazer esses procedimentos cirúrgicos, porque Palmares não tem, o regional de Palmares não tem condições de fazer esse tipo de cirurgia, a não ser o HR em Recife. E pronto, mas o senhor chegando lá, no HR em Recife, qual foi, assim, o que o senhor viu lá? Porque isso é importante para a nossa audiência, né? Pessoas que talvez tenham curiosidade de saber como é, não quer ir para lá, mas de repente chega, aconteça, esteja lá, como é? O grau, o hospital, a gente sabe que é um hospital de referência. Grande porta, né? É muito grande, né? Muito grande, é imenso. E como é que foi lá? A estrutura do hospital, o tratamento do senhor, como é que foi lá? Assim que eu cheguei Tem lá... algum enfermeiro, algum médico do senhor, lembra o nome dele? Pode até mandar um alô para ele, se você quiser. Eu não lembro. Não lembra, não, Esse né? nome que eu não lembro. Assim, quando eu chego lá, é muita gente, muitas pessoas com vários traumas, com várias lesões, e lá no setor fica na parte inferior, né, onde acolhe as pessoas que chegam, para depois ser destinada para a enfermaria, porque da enfermaria já segue para o bloco cirúrgico. E quando eu chego lá, eu passo a noite lá, no térreo, juntamente com um monte de gente, várias pessoas lá com lesões graves, gravíssimas também, e não parava de chegar pessoas, e é um cenário muito difícil de se ver. E ainda mais para mim, que estava deitado em uma maca e eu não podia levantar, eu não podia me mover. Você não mover de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu tive que usar sonda para poder, como é que eu digo, sobre a urina, né? Sobre você não tem que... Porque eu não podia levantar. Também tem um aparato que se usa, também eu não usava, eu não conseguia. Só através da sonda de alívio. E eu usava a sonda de 6 horas. Isso foi muito difícil para mim. Aí eu passei a noite, na noite seguinte, no dia seguinte, eu fui encaminhado para a enfermaria. Aí já melhorou, a situação já ficou melhor. Porque enquanto eu estava cá embaixo, minha esposa não podia ficar comigo. Eu fiquei só. E foi uma situação muito difícil. Na vermelha, né? Na sala vermelha. Isso ali. Emergência mesmo, ninguém fica. Ninguém fica, só a pessoa lá. E Deus. Isso. E me deu sede, eu me lembro disso, que me deu sede. E eu pedi água e a moça disse, eu não tenho aqui
um copo. Não tinha um copo lá para dar água. Porque a grande demanda, eu acho que tinha que mandar comprar alguma coisa. Aí quando foi depois, aí minha esposa chegou com a garrafa de água e eu consegui tomar aquela água ali porque eu estava com muita sede. E a situação não é boa. A situação, quando você chega já com o seu problema, você não sabe nem como é que vai ser. E chega ali, tem um monte de gente ali naquela situação, às vezes, ou pior, igual você. O João de Deus, voltando para o início. Isso. A gente está vivendo uma época que uns acreditam em profecia, os outros não acreditam em profecia. A gente sabe que Deus fala, usa um servo, alerta. Né? Quantas pessoas não tiveram alertas de Deus para voltar e não, por algum motivo, alguma razão, endurece o coração, não escuta e não volta num determinado tempo que Deus mandou. A gente somos cristãos, somos crentes, né? E por sinal pentecostais. Isso. Do reteté. Isso. O senhor teve algum tipo de mensagem da parte de Deus divina em relação a esse acidente? Porque geralmente alguém recebe um recado, né? Só. Tem gente, né, que Deus usa um vaso, diz, ó, assim, outro volta. O senhor teve o senhor lembra se teve alguma mensagem dessa natureza, assim, já Deus mostrando por onde o senhor ia passar, esse estreito, essa noite escura que o senhor passou? Teve alguma mensagem que o senhor se lembra em relação a isso? Porque às vezes é importante, às vezes talvez alguém em casa recebeu a mensagem, né? E esteja duvidando, né? Eu falei noite escura. A luz apagou. Será se isso é um alerta, sinal? Né? Eu falei noite escura aí. Sem querer apagou-se tudo aí. Mas teve, o senhor lembra? Se teve, o senhor quiser falar ou lembrar, o senhor pode ficar à vontade. Teve sim. Além desses irmãos que me chamaram para voltar para Jesus, usado por Deus, Deus me dando um aviso, né, dizendo volta para Jesus, isso já era um aviso, isso já tinha algo sendo falado justamente para que eu viesse abrir os meus olhos em relação a essa questão. E o que me chamou a atenção foi uma situação que uma irmã falou assim para mim: Edmilson, volta para Jesus, porque o relógio de Deus está contando na tua vida. É forte. E esse relógio de Deus, eu vim entender depois, que eram os momentos que eu estava indo em caminho ao abismo de um acidente. E eu não sabia, mas Deus dizia, o relógio está contando na tua vida. E antes que esse relógio, esse cronômetro pare, volta para Jesus. O que eu entendi foi isso. Esse pequeno toque, esse pequeno alerta, mas às vezes o alerta é pequeno, mas a coisa é grande. Na hora, né? Porque eu digo isso, eu falo isso, porque eu digo isso porque tem pessoas que endurecem tanto o coração, né? Deus alerta, Deus fala, Deus está chamando a pessoa para voltar, chamando a pessoa para voltar, e a pessoa endurece tanto o coração, não está nem aí. No meu caso mesmo, eu não queria voltar. Eu não queria, de jeito nenhum. Apesar dos avisos, do que eu pressentia, porque tem hora que eu chegava nos ambientes, no mundo, e eu via que não era para mim. O mundo, a Bíblia diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo amava o que era seu. E nós não somos do mundo, porém o mundo não nos ama. Deus deixou bem claro para o Senhor. Foi, deixou bem claro, e eu sentia isso. Do ponto de vista da Laranjeira Filho, irmão Edmilson, todos os ouvintes que estão, eu acredito o seguinte, que Deus deixou bem claro para o Senhor isso, que Ele tem o controle da situação. Com certeza. Ele deixou claro que o caminho que eu estava trilhando era longe do caminho da salvação e Ele me queria e me quer no caminho da salvação. De que forma? O Senhor veio a chegar no estado que não tem como explicar. Milagre não tem explicação. O próprio médico, cirurgião, neurologista, ele disse, olha,
você é protegido por anjo, porque o mínimo que poderia acontecer com você era você estar tetraplégico. Perder os movimentos, viver vegetando. Isso. E ele disse, levante a mão. Eu levantei, levanta o pé, bote força, eu coloquei tudo perfeito. Ele cruzou o braço e disse assim, você é protegido por anjo, meu filho, porque uma lesão dessa aí, você está mexendo tudo. E o meu caso foi um caso estudado, porque ele colocou 4 placas aqui, né? 4 pinos que emendou o pescoço, na verdade, e também colocou na parte aqui, de trás aqui, no crânio, 6 pinos, e aqui nas vértebras aqui, 6 pinos. Então eu estou com 14 pinos no pescoço. 4 pinos emendou e 4 é proteção. Eu vi uma foto, meu Deus, na época, Isso. o pessoal muito preocupado com o seu estado, né? E sempre, como a gente é conhecido, né, nas cidades, a gente sempre fica preocupado. Na época, a igreja em Pesa, ela orou pelo Senhor, era pedido de orações. Isso. No círculo de orações, Isso. nas campanhas evangelizadoras, em todos os lugares, os irmãos estavam orando. Os irmãos estavam orando. Eu lembro isso e soube isso. Pronto, isso é um fato, porque eu presenciei muitas das vezes isso. Graças E confesso para o Senhor que uma foto que me chegou, a gente na nossa condição humana, a gente não achava que sobreviveria, né? Nem sobreviveria, que assim, pudesse voltar a andar, se locomover, né? Ficava em estado vegetativo. Jonatas e Wilson, vamos dar uma paradinha aqui, entrar no nosso horário comercial. Daqui a pouco a gente volta. Tranquilo. E mais uma vez voltamos com o nosso podcast Decodificando. Estavam aqui conversando, né, com o nosso irmão Edmilson, nosso irmão Jonatas Gomes também está aqui conosco. O nosso irmão Edmilson está nos contando um relato sobre o seu acidente, o grande milagre que Deus fez na sua vida. E como eu tenho falado aqui, dito, e isso vai ser sempre nas sexta-feiras, a gente aqui não traz só simplesmente uma conversa, né? A gente tem essa coisa descontraída, mas a gente principalmente quer trazer informação. A gente quer trazer, além de lazer, além de cultura, a gente quer trazer informação. E a gente sabe que a gente está tratando com pessoas, com a sociedade, diretamente entrando na sua casa, através do nosso canal no YouTube, através da rádio. Então a gente traz informação, né? A gente quer trazer isso, a nossa conversa é para isso. A gente quer acrescentar alguma coisa na vida das pessoas que nos ouvem. Então, pedimos que você compartilhe esse vídeo, curta, que você comente, envie para alguém. A gente aqui tem pedido apoio para nos ajudar. Você diz, eu não consigo, não tenho como apoiar. Tem. Você curte nosso vídeo, comente e envie para outra pessoa e se inscreva no nosso canal. Mas como a gente estava conversando aqui com o nosso irmão Edmilson, ele estava nos falando aqui do período que ele estava lá internado no hospital, a gente perguntando condições hospitalar, né? A condição do hospital. E pelo que eu vi, eu já tive, né? Eu já tive a insatisfação de ir lá naquele hospital, não pelo lugar, porque o lugar eu achei uma estrutura muito boa. Os melhores médicos do Brasil estão ali. Os melhores médicos estão ali. Foi isso que eu vi. Mas assim, eu vi, talvez a ala que eu fui foi de pediatria, né? Foi de pediatra. E o do senhor foi neuro, né? Foi neurologia. É a mesma coisa como é. Porque assim, a questão de neurologista é questão de cabeça, né? A questão de cabeça são os médicos especialistas e o neuro é um médico até mesmo muito difícil. O médico neurologista é um médico especialista que até o município para trazer é meio complicado, né? Sim. É um médico especialista e ali na restauração. Mas não podemos deixar de ressaltar que é importante. Importantíssimo, importantíssimo. E ali a gente viu vários casos que as pessoas chegou ali, os pacientes, e saíram, eu posso dizer até praticamente
quase bom. Não totalmente, porque tem questão de lesão, cicatrização, essas coisas. Mas os casos que foram para lá foram resolvidos. Agora, teve a particularidade do meu caso, que aqui já foi milagre. Milagre não se explica e nem médico faz milagre. Não, aí... O senhor tinha falado de uma irmã que estava orando pelo senhor. Isso. Essa questão aqui, eu falei para o nosso irmão João está aqui, há pouco tempo, que antes de tudo, de eu tomar a decisão de pegar a BR aí para chegar lá em Santo André, eu encontrei uma irmã que ela já fazia parte, comigo de uma situação do ministério que eu estava na época, né? Antes de eu ter me afastado dos caminhos, e a gente convivia ali, congregava, ela me conhecia há um bom tempo, eu e minha esposa, e ela disse: tudo bom, irmão? Tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo bem. O senhor já está no caminho? Eu disse: não me afastei do caminho, mas com fé em Deus eu volto. Veja, às vezes a gente sempre arruma um motivo para não voltar. Não é o momento, não é o momento, não é a hora, não estou sentindo, mas Deus já está chamando, né? Aí ela disse: nós estamos orando pelo Senhor. Olha, está vendo ali a esposa do pastor? Nós vamos entrar em oração pelo Senhor agora. Então, antes do acidente acontecer, já tinha gente orando por mim. Eu recebi um convite, vi um cidadão lá, um irmão, pregando na frente do ambiente que eu estava, e eu não quis voltar. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que já designou pessoas para estar orando por mim, mesmo antes do acidente. Isso é muito gratificante. Então a gente vê o zelo e o cuidado de Deus para com os seus escolhidos. E eu creio e tenho certeza que eu sou um escolhido de Deus, apesar de ter passado por tanta dificuldade na vida, tantos problemas, mas às vezes a gente acha que o problema que nos sobrevém é para nos destruir, é para que a gente aprenda, é para que a gente busque mais a Deus, é para que a gente reconheça mais o poder de Deus, porque veja, essa situação, apesar de eu estar lá no mundo, de ter me desobedecido, ter vindo na dor, mas isso aqui traz uma grande lição de vida. Uma grande experiência, porque é algo sobrenatural. Você passou pela morte, praticamente. Isso. Né? Passei pela morte e eu posso dizer que naquele momento ali, se eu tivesse morrido, eu nem sabia. E não tinha Foi muito rápido. Ali não tinha outra prova maior de que Deus estava lhe dando uma outra oportunidade. De jeito nenhum. Entendeu? Então, é como você falou, essa experiência ficou muito marcada porque você viu que Deus colocou a mão mesmo, né? Isso. Em cima do Senhor e lhe protegeu. Né? E eu ali, uma pessoa ativa, uma pessoa que sempre fiz minhas coisas direitinho, trabalhando, e eu quero chamar até a atenção aqui da questão da segurança em veículo, porque no momento eu estava com um capacete. Quem me conhece sabe que eu sempre andava direitinho, tudo certinho. E se eu não tivesse um capacete? Eu sei que Deus, quando quer livrar, Ele livra de qualquer forma. Mas Ele também quer que a gente faça a nossa parte. O senhor falou aí, quando eu andava. Isso. Então não anda mais. Não, de moto, eu consigo andar, normalmente. Só que eu não posso arriscar. Eu não posso arriscar. Outra coisa, Edmilson, na época, eu me lembro, o senhor me permite, o senhor falou do Brejo 100%, isso, né, que era um grupo de político, né? Político. Eu fazia parte desse grupo. Isso. E era muita polêmica, né? Era polêmica. O senhor, me permite dizer, o senhor era polêmico. Isso. E eu ia dizer assim, ó. O senhor era muito polêmico. Aí, assim, por que eu quero chegar nesse ponto? Porque quando o senhor... A gente está falando de uma pessoa que a gente conhece, que é daqui. Então, quando acontece alguma coisa com essas pessoas, tudo gira em nosso redor. A gente fica sabendo de tudo. E o que eu fiquei, assim, admirado é a maldade do ser humano. Isso. Porque, assim, às vezes quando você tem uma opinião diferente das outras pessoas, isso as pessoas... Um exemplo. Tem pessoas que não aceitam, né? O irmão meu sofreu um grave acidente. Tem pessoa que torce para que o camarada não volte mais, não ande mais. Desejaram até a minha morte. Não é assim. Então, para você ver a questão da maldade do ser humano. Da índole. Uma coisa é você ter uma opinião diferente da minha. Isso. Uma coisa de desejar o mal. Isso. A morte. Isso. Então, mas a gente... A igreja orou pelo Senhor. E graças a Deus, é que nem o médico falou, você já veio de lá. Isso. Do acidente já veio com milagre. Com milagre, disse, eu fiquei impressionado da forma que ele falou, porque ele disse, você é protegido por anjo. E quando ele falou isso, eu tive a certeza de que naquele momento do acidente foi anjos que me levou. Tinha anjos
ao meu respeito ali. Queira alguém ou não, mas Deus, né? O que importa é Deus. Deus, o que importa é Deus. Não importa o que falaram, o que pensaram, o que desejaram. Se fosse por alguém, o senhor não voltava mais. Isso. E como o senhor falou na questão de polêmica, né? O nome desse grupo até falava um slogan assim, Brasil 100% democrático diante das eleições já polêmicas de 2020. Lembra? E por conta por conta desse posicionamento forte, aí a pessoa começa a ser conhecida. Isso. Querido por uns e odiado por outros. Né? E repercutiu muito essa questão, né? Dessa rede social, grupo do WhatsApp, desse grupo, repercutiu muito. Aqui em Tamandaré, você passava as pessoas. Mas o seu milagre, irmão Admilson, eu vou dizer uma coisa para o senhor, Laranjeira Filho Admilson, o seu milagre, eu sou testemunha do seu milagre, né? Nós que estamos aqui, alguns estamos aqui, a Laranjeira Filho, outros perfeitamente também no nosso podcast. A gente viu que foi realmente milagre. Só o senhor mostrar a cirurgia. A mão de Deus. Só o senhor mostrar a cirurgia, a gente já diz, meu Deus. E o impressionante é que eu passei por 3 cirurgias. Aí, nesse momento que eu falei que eu cheguei lá, na parte inferior do hospital, que depois passou para a enfermaria, eu tive que estar numa posição só. Como é que se diz? A posição de dormir, né? Uhum. Com o rosto assim, olhando para o teto. E eu não poderia ficar dos lados, e nem de bruços. Não, era uma posição só. E foi conseguido para mim um colchão pneumático, né? Aquele que é no ar, pneumático, se eu não estou enganado. Porque eu ficava numa posição só e se não tivesse esse cuidado, eu poderia pegar ferida nas costas. Né? E teve um tempo de espera. Do momento da queda até mais ou menos 8 dias, eu deitado o tempo todo, o processo ali, aguardando uma cirurgia. Né? Ali a questão de urina, né? De xixi ali. Na sonda de alívio, tinha que passar a sonda, tirar, passar e tirar. Nessa hora de espera, nessa hora de milagre, nesse tempo turbulento, como era que estava a mente do irmão Admilson? A minha mente... Pensando em Jesus, como era que pensava, o que é que o senhor pensava? No que podia fazer antes, né? Agora, naquele momento, não estava podendo fazer. Isso, eu comecei a refletir... Pessoas que queria ver, talvez. Isso. Eu comecei a refletir na minha vida e Deus, Ele me ensinou a ter paciência nesse processo, né? Ter mais cautela, ter mais paciência, ser mais compreensivo, né? É nesse momento que a gente faz uma reflexão do que a gente era e do que pode ser de melhor, né? A gente faz uma reflexão e vê que realmente a gente está tendo uma nova oportunidade de vida, né? Está ali pensando no emprego, pensando como seria a vida, meu Deus, eu estou aqui e o que ficou. Aí Deus diz, calma, eu estou no controle, tudo vai se resolver. Aí muitas vezes a gente está com a saúde em dia, tudo certinho, e a gente se apavora com tão pequena coisa. E é nessa hora, desse processo, que Deus nos mostra que Ele está no controle de tudo e não precisa ter pressa. A palavra do Senhor fala sobre a questão da ansiedade. Eu não acrescento nada e nem diminuo a minha ansiedade. Se eu for viajar amanhã de 5 da manhã, então é de 5 da manhã. É verdade. Eu não vou adiantar minutos e nem diminuir. Não vou acrescentar nem diminuir. Vai ser de 5 horas. Se eu dormir é de 5 horas, se eu não dormir é de 5 horas. Se eu descansar é de 5 horas, se eu não descansar é de 5 horas. A gente tem que procurar ter o equilíbrio, a paciência, né? E ali foi difícil, Jota, porque eu não sabia como é que seria. Eu não tinha assim, a ideia do que seria. Eu achava que ali era o momento e quando eu saísse dali eu estaria tranquilo, eu ia ficar normal. Só que eu não sabia ainda da gravidade da lesão. Foi falado, eu estava ali, mas eu não sabia o que ia se dar depois da cirurgia, o que ia ser feito comigo. Aí quando foi feita a primeira cirurgia, eu entrei no bloco cirúrgico. Quando eu saí do bloco cirúrgico, fui diretamente para a semi-UTI, e lá uma situação muito difícil, onde eu não dormi de jeito nenhum. Eu não consegui dormir ali, passei um dia e meio, numa posição só, ali. Acordado, não conseguia dormir de jeito nenhum. A recomendação é para que o senhor não se mexesse de forma Isso, eu ficava numa posição só na cadeira, numa posição só. Eu não podia me mexer ali. Por quê? Era alimentado umas coisas que eles traziam lá, os enfermeiros, né? Coisa básica, leve, né? E tinha a questão da necessidade fisiológica, mas era mais a questão de urina. Graças a Deus, eu nunca tive nenhuma fratura nos meus ossos. Graças a Deus, não.
Mas eu vejo relatos que as pessoas dizem, Laranjeira Filho, que tem em determinadas situações, os médicos usam das ferramentas como se estivesse usando uma madeira, né? Isso no meu verdade, caso. Furadeira, martelo. No meu caso, veja só, o senhor tocou num momento bom, porque assim, o senhor tocou Não aconteceu isso com o senhor. E me foi assim, quando eu fui logo na primeira vez, da primeira cirurgia, que foram 3, aí quando eu cheguei, que subi lá pro 9º andar, na sala 11, eu me lembro hoje, como se fosse hoje, sala 11. Quando eu entrei, eu vi aquelas luzes, assim, feito filme, né? Aquelas luzes que ficam em cima do paciente, ali, aquelas luzes assim. E eles colocaram, aplicaram anestesia em mim, pelo acesso, e não surtiu efeito. Eu não conseguia dormir. Eles colocaram, não sei se é oxigênio, para você... Ele botou um tubo assim para respirar. E quando eu estava respirando ali para eu adormecer, para poder ser a questão do procedimento cirúrgico, para ficar sedado, eu demorei muito. E ele disse, puxa, ele não quer apagar não, hein? Ele é duro, viu? Eu escutando ele falando, né? Ele tá duro, só que eu não sei se foi a questão que eu consumo muito café, não sei se foi questão de cafeína que me deixou muito... Acho também a adrenalina. Adrenalina ali, tudo, né? Não sei o que aconteceu. Já me deu uma ideia, né? Próximo podcast tem uma garrafa De café, né? Entendeu, Não meu irmão? nada. Aí eu sei que quando eu apaguei, e ele perguntou também, eu lembro que o médico fez a pergunta pra mim, disse, você é alérgico a algum medicamento? Eu disse, não. Você já fez alguma cirurgia? Eu digo, nunca fiz uma cirurgia. Veja, que situação. E pelo que eu vi, eles colocaram, eu não vi, mas assim, depois eu fui analisando e vendo que esse tipo de cirurgia, ele coloca tipo um ferro assim, e segura a cabeça para coroa, né? Isso, para equilibrar e alinhar a coluna cervical para poder colocar os parafusos. E ali eu creio que foi usado furadeira, né? Feito essa furadeira que fura a parede, só que específica no caso. Porque foram 14 pinos. Pode ter certeza 14 pinos. Pode ter certeza de uma coisa. Foi um milagre e um milagre dos grandes. Do grande. Porque todo milagre é grande, né? Eu estou usando essa expressão porque no pescoço, meu amigo, é bronca. É bronca. E eu digo, senhor, essa questão aí, essa lesão na cervical, é uma lesão muito grave porque nós temos 7 vértebras. E eu quebrei justamente porque nós temos 7, eu comecei a estudar sobre isso. São 7 vértebras, sendo que 2 atípicas, 2 diferenciadas. As 5 são iguais. E eu quebrei justamente uma cabeça, e abaixo da cabeça tem uma que é um pino. Eu quebrei a do pino. Uma das atípicas. Foi difícil. O médico se entusiasmou, ficou perplexo com o que ele viu. Eu não acredito. Não é impossível para Deus, né? Isso. Pode ser a 7ª, 8ª, pode ser... E o espanto quando eu falo que quebrei o pescoço. Quando eu falo para alguém que quebrou o pescoço, é o quê? Quem quebra o pescoço? Foi óbito, né? Eu mesmo me assustei. Não, foi uma coisa que realmente é um milagre. Eu já ando com raio-x para mostrar às pessoas. As pessoas quando olham assim, no celular, foto do raio-x no celular. Talvez, né, a gente coloque, né, até para isso, nos assistir, né? Adquirir o senhor para a gente colocar. Isso, tem lá o raio-x. São 7 pinos e eu não consigo hoje, girar o pescoço de uma forma que gira. Eu giro um pouco, mas o suficiente para... Entendeu? Eu sei. Hoje a gente vê, né, irmão de Wilson, no caso muito jovem, né, flagelados com a situação às vezes não é nem indo para... Quando o cidadão está indo trabalhar, isso, né, a gente sabe que a pessoa tem que usar daquele veículo para chegar no seu trabalho. E os rapazes que, sem maturidade, vão fazer manobras bagunça, super arriscadas. Eu vi empinar, no vídeo, coisas. Eu vi no vídeo fazer agora, pega, né? Eu vi no vídeo agora uma mulher, o cara estava equilibrando a moto. Isso. Chama um grau, né? Isso, grau, tal do grau. Tá dando grau. É o grau. O pessoal do grau vai ver essa. O pessoal do grau vai ver essa entrevista aqui. Se oriente. Viu? É verdade. Se oriente que. Empinar e fazer pega é muito complicado. Se oriente para depois não virar uma obra de arte lá. Ainda bem né? que eu nunca fiz isso, graças a Deus. Eu nunca empinei nenhuma bicicleta. Viu no doutor com martelo, com a furadeira. Aí, o cara tá no seu cantinho. E os pais, né? Isso. Dá conselho.
aconselha. Os amigos, e, né? Às vezes tira das tripas do coração, faz das tripas do coração para comprar uma moto e fica em cima do pai, para o pai comprar uma moto, em cima do pai. Então tem a responsabilidade. A gente sabe que acidente acontece, mas tem gente que provoca acidente. Isso, acidente. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Eu vi um vídeo, o homem estava andando a moto na BR e a mulher na garupa, veja, em meio movimento, os dois se movimentando na moto. Ele levantou para ela passar e tomar o volante da moto. Mas só deu outra. Manobra, né? Não deu outra, não. Uma manobra arriscadíssima aí, não tem nem condições. Os dois caíram, feito Pela logística, né, estaria errado. Entendeu? Aí, assim, a mente dessa juventude, sabe que moto, tem gente que diz assim, quando ela não mata, ela aleja, né? Isso. E assim, quando a gente vai para a capital, por Recife, a gente chegando lá na rodoviária, né, a gente vê que tem vários veículos e o topo, né, uma cruz. Sem E contar, o topo é a moto. sem contar que o prejuízo que se tem em relação à saúde. Isso. Não é? Ali, Já tumultua muito, né? Já Tem gente que realmente estava ali indo trabalhar. Isso. E a questão como é que é a situação? de congestionamento lá, muitos pacientes já tem uma saúde que não tem como atender todo mundo, né? Que fica... Aí, às vezes, é uma questão de trabalho, uma questão de até mesmo de condições, viagem, né? Os municípios, eles sempre, quando não tem aquela estrutura, envia lá, aí chega daqui a pouco, Então, fica difícil de vai atender dar- todo mundo, né? E que esse testemunho do senhor sirva de alerta. E alerta, Para porque muitas pessoas. esse é o nosso propósito, né? Além de passar informação. E só para que fique bem frisado aqui a questão do acidente, do milagre, veja só, observe direitinho, diante de tudo que eu falei, que eu tive um acidente, passei no hospital, a cirurgia, diante de tudo isso aí, o que resultou hoje, o que é que eu tenho para dizer hoje sobre o milagre, resumindo tudo. Hoje eu estou aqui, mexo tudo, mãos, pés, não tenho nenhuma paralisação, a não ser um pouco a limitação do giro do pescoço, só isso. Não sinto dor e nem tomo remédio. De jeito nenhum. Isso, Né? quando eu falo isso para os médicos, eles ficam admirados. É maravilha. Quem tem noção de medicina, né? De conhecimento da medicina mesmo, medicinal, Medicinal. ele vai dizer assim, peraí, como é que foi isso? Tu quebrou a C2 e a C3, tu tá com 14 pinos no pescoço, aí tu mexe tudo, não sente dor nem toma remédio. Aí quando vem agora Quando chove, né? O pessoal diz que quando chove, né? Tem a questão geralmente né? sempre quem tem... Não, eu sei. Trovão, Tem hora que dá trovão. um desconforto, porque não é brincadeira você não ter um desconforto quando você tem 14 parafusos dentro do pescoço. E você tem uma certa limitação também. Então eu não vou dizer aqui que eu estou 100%, não tem condições. Mas diante de todo o agravamento, de toda a situação, o milagre é um milagre extraordinário que você precisa ouvir, um milagre desse. Analisar e observar o que está sendo falado e constatar e dizer assim, não, eu não creio em Deus, mas agora eu vou crer. Agora eu creio nesse Deus, para quem não crê. E para quem crê, feito nós cremos, aí a crença aumenta mais ainda em Deus. O senhor, A fé em Deus aumenta mais ainda. o senhor tem aquela convicção que o mundo não lhe alcança mais. E outra, Não- e Deus não só me avisou antes do acidente, essas 3 pessoas, que Deus usou esses 3 irmãos, viu? Na fé. Uma irmã e 2 irmãos foram, Jesus usou esses canais para me avisar. E logo após, Deus disse, olha, Deus te deu uma chance, aproveita ela. Aproveita porque Ele viu que ainda tem algo na terra com a sua vida. Deus tem algo para fazer na terra através da sua vida. Valorize. Quer dizer, a última chance. Tem gente, A última chance. tem gente que zomba, né? A última Escarnece. chance. Não tem espaço para o mundo. Mas a palavra de Deus, ela Sim. é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ela não volta vazia, Não. né? Ela faz aquilo que ele E Deus não faz um milagre desse por acaso. Não. Tem um propósito. É como o senhor falou, alguém disse, para ter morrido, alguém achou Não bom, vai alguém voltar se alegrou. mais. E se voltar- Mas não fiquei triste por isso. Fiquei alegre porque teve pessoas que orou, e não foi poucas. A igreja está Né? orando. Pessoas que se alegram com a minha vida, e não são poucas. Né? E o mais importante de tudo é que Deus está comigo, foi um propósito de Deus,
e Deus fará coisas grandes E na minha vida. esse teu testemunho contado aqui no nosso podcast, quantas pessoas não vão alcançar? Com certeza. Para edificar, E que para nós- alertar. Isso, e que nós Né? possamos aprender com o erro do próximo. Sim. Porque, veja, se a pessoa dá ouvido a esse testemunho, se a pessoa crê e vê que realmente foi Deus, ela não vai fazer algo parecido, ela não vai estar por aí andando de moto de qualquer jeito. Quando Deus chamar para os caminhos, a pessoa vai dar ouvido à voz de Deus. E a gente falando, né, nessa questão de não andar de moto de qualquer jeito, Isso. qual foi o grau do senhor estar usando capacete? Qual foi o grau? Em que ajudou o senhor? Pronto, o Isso, capacete, ele me ajudou. O senhor falou que Foi. estava usando capacete. Ele me ajudou no sentido de afundamento de crânio, porque como a moto ela subiu, girou no ar e eu caí de cabeça, então se eu não tivesse com o capacete, Morria na hora, né? afundamento de crânio, pronto. Seria O que estava ruim ficaria pior. Então, eu sei que se Deus tem um propósito, permitiu que o senhor... independe do grau de dificuldade, eu podia estar sem o capacete. Sim, Deus sim. ia livrar do mesmo jeito. Só que a gente não sabe o propósito da vida da gente. É verdade. Então não é porque eu estou com Deus que eu vou brincar. Eu vou andar sem capacete porque eu estou com Deus. Não, não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte e Deus faz dele. É verdade. Né? E teve um grau de uma grande relevância. Teve o capacete. E estava atacado, viu? Atacado, Bem atacadozinho, tudo direitinho. É porque às vezes a gente vê, De sapato, e quem nunca, né? Isso. Às vezes usa o capacete como escuta, como, sei lá, tornozeleira, né? é tornozeleira isso. Tornozeleira. Bota aqui, Gigante, né? e Tornozeleira. sai aqui e vai para o canto para A outro. gente está falando de uma situação muito séria, né? Muito séria. E assim, tanto do milagre Isso. que Deus fez na sua vida, né? Quanto do risco que se tá andando por aí, né? Tem gente que não tem medo parece que não tem medo da morte, não. Tem não. Faz as coisas. A morte parece que pega carona com ele e ele não tá nem aí. Mas só que não é assim, né? Jesus. Não é assim. Você tem, além de você ter uma vida, você tem sua família. Isso. No caso, o senhor tinha dependentes que dependiam do senhor. Isso. Mas depende do Minha senhor. família. Jamais quer perder um ente querido. Tem toda essa situação. Então, irmão Adilson, eu estou satisfeitíssimo. O seu milagre me edifica muito, né? Então, Milagre vivo que tá aqui para todo mundo ver. E é coisa que a gente é de perto, né? Quando alguém vai escutar, vai ver, é uma coisa longe. E Mojota, aí também a complexidade da cirurgia. Foi tirado o osso da bacia, da parte da frente e da parte aqui de trás aqui, da bacia, para poder implantar nesses 14 parafusos, 14 pinos. Foi uma cirurgia muito bem elaborada, muito bem planejada. Que Deus Eles abençoe. pensaram ali, fizeram um estudo para saber o que Deus poderia colocar. abençoe os médicos, né? Que ele deu sabedoria para E isso. teve um médico italiano, que ele estava ali em Brejo ali, onde eu moro, Brejo 2, numa reunião lá do assentamento, ele estava lá e eu falei para ele do meu problema, do meu caso. Eu disse, olha, isso aqui foi uma cirurgia que eu fiz na C2 e C3. Aí eu mostrei para ele, ele disse, Edmilson, esse médico que operou você é um médico raro e outra. Deus guiou a mão dele. Pode ter Essa certeza. cirurgia sua é uma cirurgia de alta complexidade e Deus usou a mão desse médico. Sem contar também, Rodilson, que para um hospital público, o valor dessa cirurgia, né? Isso, o valor, até Tem dos... que ser uns médicos muito Isso. bem. Isso. E dos instrumentos também, né? O valor ali. Então Deus preparou tudo, né? E não faltou nada. Deus preparou. Desde o momento da queda, não faltou nada. Mostrou Nada. a sua fidelidade Isso. para com o Senhor e o Senhor hoje reconhece Isso. essa fidelidade. Que Deus maravilhoso, né? Aí quando a gente passa por algumas tribulações da vida, Coisa pouca, né? Coisa pequena. tribulações corriqueiras, Isso, tribulações do dia a dia. Aí vem aqui na nossa mente, né? Isso. Deus, eu não mereço, né? Isso. Eu não mereço a tua bondade, a tua misericórdia, porque eu não era nem para estar aqui. Isso. Eu creio que isso graça- passa na sua cabeça, né? Isso passa porque, assim, nós vivemos na graça. Graça é favor não merecido. É Então, não merecíamos, eu não merecia, mas a graça e a misericórdia de Deus me alcançou. E vendo E se me alcançou, tem algo a mais de Deus, porque Deus quer mostrar que Ele ainda faz milagre. é verdade. Ele ainda faz. Ele fez, faz e continuará fazendo. Amém, eu creio. Se eu não creio, eu morro.
Creia até o tutano, né? Como diz. Até o tutano. Eu sou crente, rapaz. Sou Amém, crente. é isso mesmo. Creia, viu, irmão? É. Você está ouvindo esse testemunho, creia no seu milagre também. Deus é maravilhoso. O bom é vir no primeiro chamado. O bom é vir no amor, não venha na dor. Olha você aí que está sendo chamado por Deus para o caminho da verdade. Você que está assistindo esse podcast aqui, essa entrevista com o irmão Jonatas, o irmão Amaro Gomes, olhe, se Deus lhe chamou, não demore. Não demore não, venha, porque Ele está lhe chamando. Glória porque a Deus. Ele não quer que você venha na dor, Ele quer que você venha no amor. É verdade. E você está tendo aqui um exemplo vivo do que é vir na dor. Você não tem ideia do que eu passei. E do que é dificultoso você não ter a saúde que você tinha, no sentido de ter um corpo perfeito, né? Graças a Deus eu mexo todos os meus membros, tudo direitinho, mas eu tenho uma pequena limitação. E também eu não posso fazer o que fazia, tipo, sair por aí pulando de todo jeito, né? Não posso ter uma certa limitação. No caso, irmão Adilson, tem algum problema? O senhor, lembrando bem, Isso. Amaro, Laranjeira Filho, veja aí o horário, se a gente para a gente não estourar, viu? Mas eu quero... Tá boa. Tá Quando chegar um momento, um horário, nosso diretor aqui, nosso amigo Justino Oliveira, com certeza vem nos avisar. Então, o que acontece? O senhor já foi um longo tempo locutor de rádio. Fui. Né? Eu lembro que o senhor... Eu trabalhei 8 anos em rádios comunitárias aqui em Tamandaré. Graças a Deus. É como eu falei, né? Muita gente me conhece através de questões políticas, né? Questões de rádio, de água. O nome artístico que o senhor tinha Edmilson Liberato. Era Edmilson Liberato. Passou o tempo? Não. Né? Assim. Assim que eu fiz a primeira cirurgia, que teve que cortar minhas cordas vocais para poder introduzir os 4 pinos. Passou por dentro da garganta. Aí o que acontece? Eu fiquei com certa dificuldade de me alimentar, porque eu colocava sempre de um lado, né? Uhum. Do lado de cá, porque a cirurgia foi desse lado. Então eu sempre puxava o alimento do lado de cá e comia com uma certa dificuldade. Mas no passar do tempo, que foi sarando, que foi passando os tempos, aí hoje eu como normalmente, falo normalmente, mas a princípio, logo no momento assim de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não falava direito, eu tinha uma certa dificuldade em falar. Amém. E na questão que o senhor disse, né, que o médico se surpreendeu, Isso. Então, logo quando o senhor chegou lá, o médico se surpreendeu. Para que o nosso público entenda, para que todos nós aqui entendam, qual foi, da forma que o senhor conseguir trazer para a nossa audiência, para nós, qual foi a gravidade do seu acidente? E talvez a pessoa está aí pensando, o médico se assustou. Qual foi a gravidade do seu acidente que os médicos falavam, né? Grosso modo mesmo. Isso. Quando o senhor chegou lá, qual foi a gravidade do seu acidente? A gravidade do meu acidente é que eu poderia ficar tetraplégico, sem mover nada. Só o olho, né? E os médicos olhou assim de imediato e disse, não tem o que fazer, vamos fazer a primeira cirurgia, vamos ver como é que se comporta e em seguida a gente vê o que faz. Então, fizeram a primeira cirurgia, né? Que foi um sucesso, graças a Deus, Deus estendeu suas mãos, na questão de emendar o pescoço. E as vértebras lá estavam muito afiadas e poderia cortar a minha medula. Aí fizeram tudo certinho. Depois de 3 dias eu me levantei. Do acidente e a cirurgia eu só me levantei depois de 13 dias. Aí ele disse, agora nós vamos estudar o que é que a gente vai fazer para colocar mais 10 pinos em você para poder proteger os 4 pinos que a gente colocou. Porque não era só emendar o pescoço, era colocar uma proteção para garantir a emenda. Entendeu? Então, esse é o início da gravidade. Da gravidade. É como, né? se fosse um adulto que tivesse assim, estava colocando na escola. Né? Isso. Primeiro ele corrigiu a questão das vértebras, né? Colocou no lugar, parafusou direitinho, pronto. Aí o pescoço já ficou alinhado ali e eu poderia ficar em pé depois de 3 dias. E depois a questão da minha mobilidade, de eu andar, né? De me locomover, mais 10 parafusos que teve. 4 no crânio e 6 nas próprias vértebras aqui, ó, para que eu pudesse ter, eu tenho hoje, a mobilidade hoje assim, para ter mais uma garantia. Aí o médico falou pro outro, o fulano, eu escutei quando ele falou, isso é seguro, se tu fizer isso aqui, aí eu disse, meu Deus. Essa escola aí tá boa. Isso aí tá seguro, tá garantido. Aí ele disse assim, tá garantido, aí eu garanto.
Eu já fiquei um pouco mais tranquilo, né? Porque ele foi uma coisa nova. Eles estudaram o caso para poder fazer a Foi uma conclusão. coisa então Não, nova, foi inédita, né? inédita, foi. Para eles. Então, eles já até como o acidente do senhor Isso. foi um uso para eles também, Isso, até foi um testar. estudo. Isso aqui, eles já vão ficar com esse estudo aí e esse conhecimento dessa questão para outras Se um dia, né, vem pessoas acontecer algo parecido, igual, isso. ele já tem um caminho Já ali tem para um caminho, seguir, né? Mas no momento foi Eu duro, né? acredito que talvez ele nunca tivesse passado Não. por aquela cirurgia. Não. Foi Ele, assim, de ter vértebra quebrada, isso aparece, né? É. Já tem várias pessoas que teve a questão de fratura, teve Mas na gravidade que o senhor chegou na lá... gravidade que eu cheguei, não. E também o desafio e outra. Um médico que fazia o curativo em mim, que era, se eu não estou enganado, da Angola, um moreno, né? Um bem negro, ele era negro. Ele sempre fazia a avaliação em mim, ele disse, Edmilson, o menino que desafiou a medicina. Quer dizer, Ele falava isso. ele falou para mim isso aí. Então, essa para a nossa audiência, né, que está nos ouvindo, Isso. esse é a gravidade Isso. do No meu caso, foi um desafio para a medicina. Ele que disse, Deus foi um desafio, ele disse, faz e pode fazer, né? Isso. Deus está aqui a prova. Isso. Diz que Deus faz, pode fazer. Então, se você está no meio do hospital, você já perdeu a esperança, não perca a esperança. Isso. Continue com a sua fé em Cristo Jesus. Um desafio. Talvez o seu processo seja diferente do nosso irmão, Isso. mas Deus tem algo no seu processo. Deus tem algo na sua situação. Então, essa foi a gravidade. Algo inédito para os médicos, algo que eles estudaram como fazer. E Deus ali naquele momento se agiu. surpreendeu, né? Isso. E ainda disseram assim, isso é seguro, né? Foi, né? Questionou, né? Eu Questionou. acredito que eles estavam Era uma equipe, uma junta médica, né? Foi uma estavam junta. determinados a fazer a cirurgia. Agora eles estavam incrédulos com o resultado. Com o resultado. Isso. Tinha um ali o que estava assistindo, né? Porque não é uma junta médica. Aham. Aí ele disse, isso aí, é seguro? Eu disse, aqui é seguro. Tá garantido. E o senhor só lá no cantinho. Só escutando lá. Né? Só na Meu mão de Deus, Jeová. Só na mão de Jeová. E Deus me deu calma, tranquilidade em todo o processo. Né? A minha esposa ali comigo o tempo todo, graças a Deus. Até agradeço a vida dela, né? Minha esposa, que ela foi uma guerreira, né? De estar ali comigo o tempo todo. Não foi fácil. A gente vai ter um espaçozinho para o senhor agradecer. Se quiser mandar um abraço para ela, ou chamar ela da forma que o senhor chama, a Adriana, beba uma água. E eu vi que a gente aqui, ó, estamos precisando do patrocínio, né? Que possa nos patrocinar. A nossa água não tem rótulo, não, porque a gente não tem patrocinador. Quando chegar, a gente coloca rótulo, coloca tudo, né? E sua marca vai estar em todos os lugares. É verdade. E complementando mais um pouco da entrevista, eu quero dizer para quem está ouvindo agora, para quem está escutando aí, para quem vai ver no podcast, não existe dificuldade para Deus e não existe um problema impossível. Para Deus, tudo é possível. Verdade. E quero dizer que eu, Edmilson, como muitos me conhecem como irmão Edmilson, né? Lá atrás, Edmilson Liberato, na questão da rádio, Deus tem muito para fazer na minha vida nesse lugar. E muitos verão o que Deus fará na minha vida ainda mais. Porque o que é que eu creio? Deus não me trouxe, Deus não me deixou aqui nessa terra depois de uma situação dessa toa. Amém. Né? Eu quero agradecer as pessoas que oraram por mim, né? E quero dizer que você está vendo esse caso. Você pode ter um caso parecido ou um caso mais ainda que você acha que é mais difícil. Não existe essa para Deus. Deus faz e Deus é grande. Deus é grande e Deus, ele trabalha para os que dele confia e Deus trabalha para aqueles que ele tem propósito na vida. Quando Deus tem um propósito, ele não perde para ninguém. Nós temos o dono e esse dono é Jesus. E antes que a gente escolhesse ele, ele nos escolheu. E o escolhido não sai dessa terra sem que Deus permita e sem que Deus cumpra tudo aquilo que ele tem na vida de cada um. E na minha vida, eu não saio daqui, dessa terra, enquanto ele não cumprir na minha vida todo o propósito que ele tem. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Meu irmão Jonatas Gomes, eu tenho uma pergunta, a última pergunta para o nosso irmão Edmilson. Amaro, irmão, eu estou satisfeitíssimo
Já é um jargão dele. Essa frase ele usa sempre. Eu estou satisfeitíssimo. Pronto, jargão. Mas ele vai vir com uma pergunta. Eu não sei onde foi que eu peguei sabe. Eu não sei o que ele viu em mim. Amém. Eu não sei não, mas ele é fiel, ele é maravilhoso. Amaro, é aquela coisa que a gente, toda vez que a gente passa aqui no podcast, está sendo uma bênção, né? Sim. Seja os assuntos diversos. Hoje está sendo inédito porque é o primeiro que está falando testemunho De milagre, né? De milagre. Tivemos uma experiência que eu falei da minha experiência no Rio de Janeiro. Tivemos também falando sobre inteligência artificial, que é uma tendência, uma coisa que está chegando. Falamos também da tecnologia, o rádio, e hoje com o nosso amigo Justino. E hoje nós estamos aqui, entrevistamos nosso irmão Edmilson, que a gente conhece, gente boa, o cara é inteligente, né? A gente tem, sabe que o senhor é um radialista também, comunicador, assim como a gente está começando agora. Influência digital. Influência digital, muito bem, isso é bom. Então, o seu milagre eu já tinha acompanhado, porque é daqui, né? Então, todo o processo a gente acompanha. Isso. Vendo o senhor falar detalhes, já é outra história, né? A gente se edifica mais ainda. Isso. Então, para mim, foi um ponto de edificação. Eu não vou falar, vou fazer mais nenhuma pergunta, Marcos. Eu só vou falar alguma coisa aqui que tem outro que era bem polêmico também e sofreu também um acidente. Talvez a gente traga ele aqui para entrevistar ele. E Jailson, né? Vamos ver se a gente... Mas antes, o impressionante é que antes de minha pessoa ter o acidente, teve a questão também do amigo Erandi. Quem lembra de Erandi? Eu lembrei. Quando o senhor contou o seu testemunho, eu lembrei logo de Erandi. E eu tinha visto ele há pouco tempo com aquele colar cervical assim, olhei para ele assim. Ele mostrou a foto, afundou mesmo. Só para a gente lembrar, aqui o nosso horário já está chegando. Isso. Então, Jonathan está Eu só quero agradecer a nossos ouvintes, a audiência, né, que graças a Deus a gente tem uma boa audiência através do podcast. Quero agradecer a todos que teve essa paciência para nos escutar. Acompanhe nas redes sociais, né? O testemunho do nosso irmão Edmilson vai ser lançado nas redes sociais. Então, na próxima sexta-feira, se Deus permitir, estamos aqui de volta. Sim. A conversa é a mesma. Nos ajude, pelo amor de Deus. E o patrocínio da água apareça. Patrocina. O cafezinho também, o café. O biscoito, o bolo. A gente está trazendo, né, eu acredito que é o primeiro e o único que, eu creio que através do nosso trabalho, muitas pessoas vão criar também esse trabalho, que é muito importante. Mas aqui em Tamandaré, se eu tenho notícia, é o primeiro, né? E ainda é o único. Eu não acredito que alguém esteja fazendo podcast aqui, tanto em Tamandaré como na região. Então isso é um incentivo, tanto cultural, a gente vai estar trazendo aqui. Do canal de rádio também, vai estar trazendo pessoas para trazer essa junção de testemunho, de pessoas trazer culturas aqui para conversar. Então isso é muito importante. A sua marca vai estar sendo visualizada aí por todo o Brasil, né? Isso. A audiência em Rio de Janeiro. Brasil e mundo, né? Porque rede social hoje... no mundo todo. Então eu só quero agradecer a todos pela participação, entre contato com a nossa equipe, para a gente alinhar, né, se você tiver interesse. Isso. Então eu fico grato, Edmilson, Amaro, Laranjeira Filho. Eu tenho que pegar esse nome de Laranjeira Filho. Isso, Laranjeira. Eu digo, porque eu costumo. Todo dia a gente faz um podcast. É verdade. Eu fico em casa conversando mais ele lá na frente de casa, a gente já está no podcast. Então é só agradecer. Agradecer a toda a Robson, a Tiaguinho, a WM, a Miqueias, nossa equipe que está aqui conosco. Então, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela audiência. E assim, sexta-feira estamos de volta, se Deus permitir. Irmão Edmilson, eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu sempre faço uma pergunta. A gente tem aí 5 minutinhos para o senhor responder. Como foi? Pronto, teve o acidente, teve o primeiro socorro, teve o processo no hospital,
teve a surpresa dos médicos, a gravidade do seu acidente, mas também teve um encontro com Jesus. Isso. Como foi o encontro com Jesus? Meu irmão, foi um encontro maravilhoso, onde Deus, ele me ajudou muito, Deus, ele me abençoou muito, e o que eu achava que ia ser difícil, não foi. Porque às vezes você chega numa situação dessa, você fica pensando, em meu serviço, em minhas condições, Deus não deixou faltar nada. E ainda quero complementar que eu vivia em um patamar de vida, né, como pobre, nas condições que eu podia proporcionar para mim e para minha família. Jesus me proporcionou algo melhor. Hoje eu posso dizer que eu ainda vivo melhor do que eu vivia. Glória a Deus. Eu vivo melhor do que eu vivia. Quando eu achava que a coisa ia ficar difícil, como é que eu ia me reerguer, como é que eu ia manter minha família, Deus estendeu as mãos e abençoou de uma forma que eu disse, Jesus, está melhor do que eu estava. Esse é o Deus, né? Está melhor do que eu estava. Jesus, ele permitiu essa situação, mas ele não me deixou em momento nenhum só. Em nenhum momento Deus me deixou só. Pessoas chegavam e diziam, Edmilson, olha, tá indo esse valor para você, Edmilson, isso aqui, Edmilson, aquilo ali, visita, um monte de gente se preocupando comigo. E Jesus, ele usou muita gente. Amém. Se tinha um ou dois que às vezes, como o senhor falou lá no início, não torcia por mim, mas isso aí ficou do lado, porque Deus mandou tanta gente para me ajudar. E hoje eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui Deus me ajudou. E eu, se alguém não sabia, ou nunca mais ouviu falar de mim, eu estou muito bem, obrigado. Graças a Deus. Muito bem. E nesse momento que o senhor teve um encontro com Cristo, chegou, que a gente tem, né, campanha evangelizadora, chegou alguma campanha lá? Como chegou alguns irmãos lá, né, graças a Deus. Lá o momento que o senhor se voltou, isso. Foi no hospital? Não, foi no hospital. Foi no hospital. Quando eu tive um acidente que eu cheguei lá, no outro dia eu já aceitei a Jesus, de volta. Por quem? Tinha alguém? Foi uma irmã que ligou para mim, eu disse, e ela perguntou, né, se eu queria voltar, eu disse, aceito Jesus de volta. Veja a importância da tecnologia. Foi. A irmã ligou para mim, conversando comigo, através do telefone, e disse assim, Edmilson, você quer voltar para Jesus? Eu disse, agora, não quero pensar nem duas vezes. Eu vou fazer mais o quê? Depois de um milagre desse, de uma bênção dessa, eu dizer não para Jesus? E Deus usou a irmã. Aí a irmã chegou, ligou para mim, fez o convite, eu disse, eis-me aqui. Aí você não podia levantar a mão, mas levantou, abriu o coração, né? Isso, abriu o coração, digo, Jesus, e minha esposa também estava afastada, voltou também. No mesmo dia? Não, foi depois. Foi depois. Pouco depois ela voltou. Eu já vi testemunho que a pessoa não podia nem mexer os braços, as mãos, mas dizia assim, mexe os olhos. Isso, para dizer que aceita. Já ouvi falar. Já. Aí você quer Jesus, mexe os olhos, dê um sorriso. Isso. Aí eu comecei, né, por ali, Jesus com algo muito grande na minha vida, eu voltei para Jesus, e Jesus me preparou, e minha esposa, e a gente hoje cuida dos adolescentes lá de Brás 2. Hoje eu sou trabalho hoje eu sou auxiliar da igreja, oficial, né, minha esposa tem uma função na igreja, minha esposa é dirigente dos adolescentes, sou vice-dirigente, estou como sonoplasta lá também na igreja, quer dizer, Deus abençoou, não é? Deus abençoou e Deus quer eu na obra, ele disse, eu quero você fazendo a obra, e não se preocupe com o resto. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, Jonatas, agradeço mais uma vez o nosso público. Se você quiser dizer a rede social do programa Tarde de Adoração, fica à vontade. Não, eu vou deixar essa parte para você. Eu lembrei do Satisfeitíssimo, que a do Alto está com parecida, né? O nosso irmão Edmilson então agradece pelo nosso horário. Amém. Já tá. Eu quero agradecer aqui ao irmão Jonathan, a nosso irmão Amaro Gomes, né? Isso aqui é uma Amara, que é a bênção de Deus, Amaro, Laranjeira. Filho. Laranjeira, filho. Pronto. Mas ela agora está também na questão de Mangaba, né? Mas não vai mudar para Mangabeira, não. Amaro Mangabeira também. A gente vai trazer ele para. Mas o irmão Amaro é uma potência. Quem não conheceu o irmão Amaro, Laranjeira, Tamandaré, acho que conhece pouca gente. Né? Mas, como o nosso irmão falou, eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus, segundo aos nossos irmãos aqui, o nosso irmão Robson também está por aqui, né? Servo de Deus. O amigo ali, cinegrafista, o nome dele? Miquel. Amigo Miquel ali, né? O amigo aqui também, Iago e Justina Oliveira. O homem é grande. O homem da Tamandaré FM 87.9.
né? A rádio que você precisa ouvir e continuar ouvindo. Não é só ouvir hoje, não, é para continuar ouvindo, né? Aí eu quero agradecer aqui pessoas, não chamando pelo nome, mas porque senão eu vou esquecer, mas eu quero agradecer por todos envolvidos naquela questão desse acidente que me ajudou. Desde o rapaz do SAMU a todos. Até os médicos, né? Talvez os médicos, esse os vídeo amigos. chegue lá e eles... Isso, muitos amigos. A consciência entenda a satisfação, o prazer, né? Dele Juliano Chaves. Doutor Juliano Chaves. De ver o quanto que ele ajudou Chaves. Através de Deus ter utilizado da vida dele para fazer, né? Vamos marcar ele, doutor Juliano Chaves. Doutor Juliano Chaves. Vamos marcar ele no vídeo, vamos mandar o vídeo para ele. Aí ele foi o neuro, né, o cirurgião responsável lá por fazer a minha cirurgia ali no Hospital da Restauração em Recife. E quero agradecer também aqui a minha esposa, né, que estava comigo naquele momento ali difícil, minha família que estava ali comigo, né, e também registrando um irmão, vou falar o nome do irmão Chico, sempre estava lá comigo lá na prova. Amém. Irmão Chico e alguns outros irmãos que, se eu for falar, é infinidade de pessoas da bicicletaria, irmão Chico, é gente boa, é uma benção, né? E todos envolvidos na questão, né, na época, na questão algumas pessoas lá da gestão do momento, da época, de 2020, me deu uma força muito grande também, né? O pessoal lá da minha comunidade me ajudou muito também. Ajudou. Né? Lá no isso é bom, no hospital, pessoas ligavam, isso é bom, a gente dando palavra de fortalecimento, né? Ajudando até mesmo financeiramente, não faltou nada. É benção. E Deus é maravilhoso. Amém. Dizer. Então, muito obrigado. Eu também quero agradecer. Agradeço a Edmilson, que esteve aqui conosco. Abriu a sua agenda, né? Teve essa disponibilidade, esteve aqui conosco. Sexta-feira que vem tem mais. A gente vai estar aqui, vai estar trazendo um assunto muito bom. A gente vai estar trazendo um assunto ótimo. A gente vai jogar na internet só na quinta-feira. Quinta-feira a gente joga, você desligadinho nos acompanhando. Agradecer meu irmão Jonatas, né? A gente sabe a dificuldade que é o começo, mas ele tem aqui me ajudado, e tá, eu e ele um ajudando o outro. Já é sucesso. A gente procura, já é sucesso. Amém. A gente procura, né, os temas juntos, a gente compartilha tudo junto. Muito obrigado, meu irmão, por estar comigo nessa jornada. E se alguém quiser me acompanhar lá no Instagram... Como é que acha o irmão Edmilson? Edmilson Sobrinho da Oliveira, tudo junto. Edmilson Sobrinho da Oliveira, tudo junto. Então, não esqueça de seguir o nosso irmão Edmilson. Eu quero me direcionar agora para aquelas pessoas que vai estar conosco no nosso canal do YouTube. Você que ouviu esse testemunho, que você que conhece alguém que está passando por uma dificuldade, que está precisando do milagre de Deus, manda esse vídeo para essa pessoa. Marque ele, marque ela, e você vai estar levando a voz de Deus para essa pessoa. Quero dizer também a você que tem desejo de nos ajudar, nos patrocinar. Vai estar aí, né, embaixo, nosso cameraman vai colocar nosso QR Code, printa a tela do QR Code, que possa estar fazendo sua doação com qualquer valor, tá certo? É uma conta segura, os recursos que vier para o nosso podcast vai ser para a melhoria do podcast, e também temos planos de projetos sociais. Vamos atender as pessoas também através desse nosso podcast, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso compromisso com Deus, tá certo? Fiquem todos com Deus. Nós agradecemos de coração a audiência, agradecemos também o apoio daquele que tem nos apoiado, tem comentado, tem curtido. Às vezes, não comente, compartilhe, porque o YouTube ele vai entender que esse vídeo é relevante e ele vai estar mandando para outras pessoas. E se você tem um milagre, você deseja contar ele aqui, ou contar ele, conte ele no comentário. Talvez a gente vai procurar e vai ver um comentário melhor, aquele que chama mais atenção, e a gente pode trazer para aqui para o nosso podcast. Custeando estadia, né? Tamandaré tem vários hotéis, várias pousadas. A gente custeia, se você morar em outra cidade, em outro estado, a gente traz você para cá para poder estar conosco, tá certo? Deus abençoe, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Segue agora as programações da Rádio Tamandaré FM 87,9. Deus abençoe.